Um, dois, três e... R$ 2 ou uma censura misteriosa? A escolha de Sofia e o dilema do bilionário e pretenso self-made man Elon Musk. Olá, eu sou o professor Marcelo, professor da UEMS de Navira da disciplina de Direito Constitucional 1, e eu estou hoje com as minhas queridas extensionistas para debater o tema do X e do seu bloqueio no Brasil. Olá, boa noite, eu me chamo Lara, eu faço parte da extensão de Direito Constitucional 1, e estamos aqui para debater hoje sobre o Twitter X, o fim do Twitter. Meu nome é Alana, eu também sou aluna do projeto de extensão de Direito Constitucional 1 e hoje a gente está aqui para falar sobre o bloqueio do Twitter, que está dando muito o que falar ainda. Meu nome é Beatriz Yuki, também sou aluna de extensão e estamos aqui para falar sobre o mesmo assunto. Obrigado, pessoal. E lembrando que a gente agradece à instituição e à coordenação pelo apoio técnico ao nosso projeto e o apoio também de incentivo que temos tido a extensão na unidade. Vamos lá, Lara, você como uma em recuperação viciada em Twitter X ou Twitter, como o pessoal gosta de chamar, o que aconteceu com o Twitter? O Twitter, eu como uma boa twitteira, não sou twitteira, apenas consumo, fiquei sabendo. Ela não vende, ela é só usuário. Eu sou apenas usuária. Ela é uma vítima da sociedade. Sim. A gente começa ali naquela discussão que teve com questões políticas, onde muitos usuários eles fizeram disseminação de conteúdo falso no Twitter. Então, houve um pedido de bloqueio por parte do juizado, falando por conta de vários perfis aos quais eles falaram que havia um processo de um processo eleitoral fraudulento, que a democracia do Brasil não funciona, e esse tipo de coisa. E houve esse pedido judicial. Porém, esse pedido não foi atendido, pelo contrário. O nosso querido, maravilhoso, incrível Elon Musk não aceitou o pedido e trouxe o famoso discurso sobre liberdade de expressão. E ao invés de bloquear esses perfis, ele falou que não haveria o bloqueamento desses perfis, e ele retirou o representante legal do país, do nosso Brasil. A princípio foi isso que ocorreu. Então o acesso ao X ficou negado para qualquer pessoa no Brasil? No Brasil ficou negado, por quê? Porque tiraram esse representante legal. Não tinha necessidade de chegar a esse ponto, mas como a nossa lei ela pede isso, principalmente quando a gente fala do nosso Marco Civil da Internet aqui no Brasil, que é uma lei de 2014, a lei 12.965, no seu artigo 3º, fala sobre a disciplina do uso da internet, que tem os seguintes princípios, vou citar o inciso 1. Garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Dado isso, a gente pode ver que tem a liberdade de expressão, a qual a gente vai aprofundar mais tarde, mas muitas vezes, quando a gente fala da liberdade de expressão, a gente tem que lembrar que é trazido na lei, principalmente por causa desse marco. Além do que, outro fator que falaram sobre a fundamentação legal é que o nosso próprio Código Civil de 2002, ele traz no artigo 21, artigo 1337, sobre a sociedade estrangeira autorizada a funcionar, ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos e operações no Brasil. Ou seja, necessitava desse representante legal e não poderia ser retirado, não poderia. O outro artigo que eu quero citar aqui é o 1138, que ele fala que a sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Então, há a necessidade desse representante legal. Não era para ter sido retirado, não era para ser defendida essa linha tênue, sabe? Não era para ter esse tipo de coisa. Era para ter o nosso representante legal. Alana, como uma pessoa afastada dos males noturnos e não usuária do Twitter X ou Twitter,
Qual é a sua opinião como estudante de direito sobre a questão? O que é que você acha dessa decisão específica do ministro Alexandre de Moraes? Bom, acerca da decisão do Alexandre de Moraes, foi um caso, uma investigação que caiu para ele, então só ele teve a decisão desse processo. Claro que também passou por votação pela primeira turma, né? Que são 5 ministros. E há uma grande discussão se essa decisão deveria ir para o plenário, né? Tanto é que o próprio ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, ele veio a público e disse que essa decisão, por ela ser tão importante e violar a liberdade de expressão, que ela deveria sim ter ido para o plenário. Não foi algo que aconteceu, mas é isso. Algo que eu achei um pouco duvidoso na decisão do Alexandre de Moraes foi a questão da multa que ele colocou acerca do uso do VPN, né? Porque não tem como você regular essa tecnologia que Qual foi a determinação específica para o VPN? Para quem usasse o VPN para acessar o Twitter, pagaria R$50 mil de multa. Só que a própria OAB fez uma nota dizendo que essa decisão não teria, como que eu posso dizer? Ela não teria legitimidade dentro do nosso ordenamento jurídico, porque ela viola muitas etapas do processo legal, né? Não é assim que funciona, não é assim que deve ser, até porque o VPN é uma tecnologia que ela ultrapassa muito, assim, você não pode delimitar se a pessoa está usando o VPN só para o Twitter ou não, porque o VPN, ele faz com que você não esteja no território nacional, assim. Então, isso. Basicamente, o que o VPN faz é que quando você acessa o computador de casa, tem um ID que mostra. Você está acessando de Naviraí, Mato Grosso do Sul, Brasil. O VPN, você pode apresentar o seu ID como de outro país. Eu posso colocar como eu estou na Inglaterra. Usa-se muito para acessar ou redes sociais ou formas, por exemplo, a Netflix, que cada país tem uma Netflix com um catálogo específico. Então se usa muito VPN para isso, e a ideia é que as pessoas continuariam a usar o X por VPN. Esse foi o alvo do Alexandre de Moraes. Pessoas que usariam isso para fingir que não estão no Brasil para usar o Twitter. Ele usou a palavra subterfúgios tecnológicos para se referir ao subterfúgios tecnológicos. E é isso. Certo. Beatriz, você como uma polemista da nossa turma, a política envolvida nessa decisão e nesse conflito entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk? Com certeza. Bem, a queda do Twitter, né, ela é tanto uma questão política quanto a questão da própria falência do mesmo. Bem, nós sabemos que os Estados Unidos está em eleição, né? O nosso queridíssimo, que sofreu atentado por pouco tempo, a cenourinha lá, e a Câmara, né? Que não é muito boa, mas enfim. E também nós estamos tendo eleições municipais e estaduais. E o Elon Musk, de tempos para cá, ele se tornou um grande exemplo de direita no Brasil. Ele foi literalmente colocado em um pedestal pela extrema-direita brasileira. E ele utiliza isso a favor dele e dos Estados Unidos, obviamente, porque tem interesse, sempre tem. Sobre a questão da liberdade de expressão, tem um ponto muito específico, que é que o Elon Musk, ele é um defensor da liberdade de expressão, ele é muito radical nisso. Então, quando ele comprou, né, o antigo Twitter e transformou no X, com aquele PNG do Canva, ele pegou e demitiu a maior parte dos funcionários porque ele queria cortar gastos, já que ele sabia que o Twitter só se rende a partir de anúncios. Porém, a questão dos anúncios, quando você tira os moderadores, se torna algo muito perigoso. Nós temos esse exemplo no YouTube. O passado do YouTube era assim, muitas pessoas postavam vídeos que dava para você acessar certos tipos de conteúdos pedófilos, ou até sobre gore, sobre morte e tudo mais. Sim, o exemplo clássico é que o Estado Islâmico e a Al-Qaeda postavam vídeos de decapitação no YouTube e eram acessados livremente. Exato, mas o YouTube, diferentemente do Twitter, não tirou seu representante legal
do território brasileiro e sim investiu na moderação, porque esse é o certo. Não é certo você retirar um representante legal, e muito menos certo da parte do nosso ministro, de querer multar a população, porque a população não tem problema, a população não tem culpa, porque a culpa ela tá na plataforma, porque a plataforma sabe como legislar a partir das regras de um estado. Um exemplo disso é na Arábia Saudita. Eles respeitam as leis da Arábia Saudita, porque há Twitter na Arábia Saudita, diferentemente da China, do Mianmar, da Venezuela, da Rússia, que não há. Isso mostra também o nosso analfabetismo digital, porque os nossos ministros são, vamos dizer, pessoas de idade, cujos não estão acostumados com isso. E nem é uma área de pesquisa deles, de fato, porque é difícil você especificar algo assim para um ministro. E também, bem, sobre a questão política, bem, tem a questão da polarização política, né? Nós sabemos que desde o impeachment da Dilma, ou muito antes disso, o Brasil ele se dividiu muito entre esquerda e direita, e muitas pessoas nem sabem o que é esquerda e direita. E essa polarização política trouxe muitos conflitos. O Elon Musk ele se aproveita disso, porque ele é um representante da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Enfim. E ele ajudou, inclusive, a Turquia e a Índia a silenciar a oposição do governo, né? E ele vem falando para nós, aqui brasileiros, que ele não iria bloquear certos tipos de conta porque ele não apoiava uma ditadura. Ou seja, ele é super contraditório. Tanto que ele utiliza processos chamados SLAPPs. Lá nos Estados Unidos, é muito caro você arcar com o processo. Muito caro mesmo. E esses processos, eles são frívolos no começo e geralmente sem mérito. Ele processou 3 empresas até agora, 3 organizações. Uma dessas foi julgada sem mérito. A outra fechou as portas e a terceira estava quase fechando as portas. Não sei atualmente se ela fechou, mas provável que sim. Afinal, o Elon Musk é dito pela Forbes e entre outras revistas, o cara mais rico do mundo, né? Inclusive, em um desses processos é até engraçado porque é um processo de difamação e nas alegações dele, ele em nenhum momento acusa os caras de mentir. Mas é um processo de difamação, o que é incrível. E bem, a questão de interesse político aqui no Brasil é porque o Brasil é um ramo do agronegócio e é um país com extensão territorial muito grande. Ou seja, a empresa dele, a mais famosinha, a Starlink, tem muito a lucrar por aqui. Por quê? As pessoas têm dinheiro para comprar, têm dinheiro para manter, e é uma internet relativamente boa. Ou seja, ele vai querer investir aqui. E tem muito disso dos países, né, não tão desenvolvidos ficarem à mercê dos países desenvolvidos. Isso é fato. Principalmente a relação entre Estados Unidos e o Brasil. Sempre foi assim, dificilmente vai mudar. Estados Unidos do Brasil, né? Já dizia. É interessante falar nesse ponto, porque a gente fala sobre liberdade de expressão, certo? E a gente controla uma plataforma que permite formas de expressão, vídeos, tweets, etc. Querendo ou não, os donos delas são encarregados de um controle dessa liberdade de expressão também. Com certeza. Querendo ou não, o Sr. Elon Musk está em responsabilidade disso. Mas esse controle que a gente fala que as redes sociais têm sobre o discurso público, ele passa não só por isso, mas também por uma questão de o controle do algoritmo sobre a posição política. Exato. O que é incentivado pelo algoritmo, o que não é. A gente tem hoje o caso do Pablo Marçal, que é o mais famoso, porque ele faz sucesso, que independente de posição política dele, que é uma coisa que ninguém realmente fala das posições políticas dele, é o choque que fala, é o viral, e esse algoritmo incentiva isso, ele incentiva esse debate. E como o primeiro embate entre o Elon Musk e o STF foi envolvendo a questão dos bloqueios de contas dos envolvidos do 8 de janeiro, fiquem atentos para o nosso próximo episódio, diga-se de passagem, e a questão envolvendo isso. Na opinião de vocês, qual é o papel da liberdade de expressão nesse caso? Eu acho assim que a liberdade de expressão, ela termina quando ela começa a ferir a liberdade de expressão do próximo. Isso é um paradoxo antigo já, que existe. E é muito interessante porque
sempre vem com esse papo de a liberdade de expressão. Não, tem que ter a liberdade de expressão pra gente, todo mundo poder se expressar, senão estamos vivendo uma censura. Sendo que não é assim, sabe? Não é. No momento onde você quer fazer afirmações absurdas, onde você fere, querendo ou não, a dignidade de outras pessoas, a dignidade humana, você fala que minorias devem morrer, você fala que o partido nazista tem que ter o seu partido nazista, não é assim. O Por quê? podcast da Extensão não tem rixa com nenhum podcast famoso, lembrando, deixa eu registrar. Com certeza. Com certeza. Não é assim. No momento onde você começa a ferir a liberdade de expressão do próximo, onde você começa a fazer afirmações que você chega e fala, ah, não, é porque eu acho isso, mas isso fere diretamente outra pessoa. Isso bate diretamente com o que a pessoa é. Não tem como, não pode. É um discurso que avança, vai muito além disso, sabe? Porque não é só uma forma de você se expressar, é uma forma de você atacar. Uma forma de você atacar minorias, atacar pessoas. A famosa frase, eu não sou racista, mas... E é inclusive um debate que surge nos Estados Unidos, que também na Suprema Corte a frase é: liberdade de expressão não é liberdade de consequências da expressão emitida, certo? Ninguém pode tapar sua boca e proibir de falar, mas você pode sofrer as consequências de algo que você falou. Assim como alguém, no dia a dia, ofende alguém, a pessoa entra com pedido de indenização de danos morais, certo? Mas aqui uma coisa, na opinião de vocês aqui, vou agir como provocador. Eu sou quase o cara do Podpah, que eu esqueci o nome. Vamos lá. O X vacilou e vai sofrer as consequências. No fim, ele não acertou o X onde dói, que é o bolso, que é o grande público brasileiro. Inclusive, o Rafael, quando editar esse vídeo, se a Katy Perry tem uma carreira hoje é por causa do Brasil, que senão ela estava trabalhando no Subway lá nos Estados Unidos, se fosse depender das músicas que ela lança. Mas voltando, Friday night. Let's Friday night. Mas voltando, não é uma afeta também o direito do indivíduo brasileiro que só gosta de usar o Twitter para, sei lá, postar edit do Neymar ou edit de alguma coisa da doutora Deolane, alguma coisa assim? Não acaba sendo, talvez, assim, extremo essa decisão? O que vocês acham? Olha, sinceramente, pela atitude do nosso queridíssimo Elon Musk, né? Eu acho que não foi extrema, porque o Twitter não teve problema só com fake news. Foram coisas muito a mais, muito além. Eram conteúdos pornográficos, perto de anúncios aleatórios, eram conteúdos de pedofilia, conteúdos de necrofilia, zoofilia, coisas bizarras, que foram se tornando muito mais acessíveis. Por ser uma rede social, nós sabemos que o brasileiro não tem noção de controle de rede social para crianças. Eu acho bem bizarro isso. Então, eu não acho que foi nada extremo. Uma coisa que eu discordo totalmente é sobre a multa em cima do VPN. Não faz sentido nenhum você culpar o pobre brasileiro que está ali só querendo acessar uma rede social alheia. Eu sou um exemplo. Vai chegar a multa para você. Elon Musk, isso era uma brincadeira. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, isso era uma piada, era uma brincadeira. Nenhum membro do nosso podcast acessou indevidamente. Eu não acessei Twitter. mesmo, não teve, pra mim, não apareceu. E uma crítica que eu tenho também aqui é sobre a questão deles falando sobre censura, dizendo que isso é porque afetou o ego do Alexandre de Moraes, sendo que não faz nenhum menor sentido, já que o Elon Musk está com o rabo entre as pernas em muitos outros países, porque o Twitter deve demais e o Twitter decaiu muito, 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 muito mesmo, desde a compra. Sim, e para além disso, a questão, por que não é uma censura? A censura ela é individualizada. Tem um livro, você bane o livro, você está fazendo uma censura prévia, por exemplo. Não tem como você fazer censura prévia de 10 milhões de tweets por dia. Certo? Esse é um banimento da atividade empresarial do X no Brasil. Certo? E ele teve como consequência o acesso à rede social dentro do território nacional. Eu concordo com esse ponto do VPN, porque é uma... Você está... O dano é causado e ele tem que ser reparado, certo? A reparação não pode passar da pessoa que causou.
Não foi o usuário do Twitter que causou tudo isso. Além- E você punir ele por acessar o Twitter de outra forma é um extrapolamento do poder decisório do STF neste ponto em específico. Além de que nem faz sentido você tentar controlar o IP da pessoa, porque o VPN joga o seu IP lá pra roncar. E dificilmente você vai saber qual é a localização exata dela, porque há VPNs muito avançados que não passam só por um IP, que eles passam por vários países. E para decodificar tudo isso é difícil. E é A gente isso. fala do famoso Onion que o pessoal usava para acessar a Deep Web, né? Exato. Ele tridimensionava, ele tinha 3 países diferentes para daí formar um ID específico para a pessoa. Essa decisão foi para o plenário do STF ou foi uma decisão só do ministro Alexandre de Moraes? Foi uma decisão somente do Alexandre, do ministro. Já tá íntima do Alexandre. Meu Xandão. Alexandrão, meu ministro. É Mas careca. foi passado pela primeira turma também do STF, só não foi pro plenário mesmo. Sim, esse também é um debate que se faz muito sobre as decisões intermediárias monocráticas, né? Cai por sorteio uma decisão, certo? Inclusive, eu acho que a gente tem que ver esse algoritmo de seleção do STF, porque o ministro Alexandre de Moraes pegar tudo que envolve fake news e debate, tá começando a ficar um pouco estranho. Acho melhor jogar umas coisas pro Carmen Lúcia, ela tá sem muito o que fazer, a gente começar a separar um pouco mais. Mas, continuando, houve recentemente, ontem e hoje, enquanto a gente estava planejando o podcast, um pico de acesso ao Twitter. O que aconteceu especificamente? Ai, Anatel. Eu acho que tropeçaram nas Foi linhas estagiário. Foi estagiário, né? Certeza que foi. Onde supostamente, na realidade, o Elon Musk ele teria mudado o IP do Twitter. Ele teria feito com que entrasse em outra. É Cloud War, acho que é o nome. Então é bem complexo. Cloudware. Cloudware. Então, Cloudware teria mudado para isso, que é uma rede onde tem vários serviços de fora que usam essa rede, onde ele teria feito isso supostamente, mas não é confirmado. Por isso que tiveram acesso, em teoria. Mas ainda estava sendo investigado a princípio. É muito recente ainda. Sim, Não tem como. basicamente que foi apenas um erro da Anatel. Não foi liberado o Twitter, então alguns usuários conseguiram acesso durante esse período temporário que houve a troca de serviço do Twitter em específico. Exato. Certo. Sobre a questão da decisão monocrática, creio que eu não cheguei muito a esse ponto, que é a questão de que os juristas brasileiros, juízes brasileiros e estadunidenses têm muito poder sobre o país. Aqui no Brasil, a lei dispõe um poder muito grande para eles. E nós sabemos que a política sempre está envolvida, tanto que ninguém vai querer fazer um impeachment do Alexandre de Moraes, porque se quisessem já teriam feito. Mas como o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer, e ninguém quer que o Lula indique mais um novo Dino, então a gente vai ficar aí, né, vendo as pessoas passarem vergonha. É muito interessante, porque pedem impeachment, mas tipo assim, é como se fosse uma forma de vitimizar. Ah, não, queremos impeachment. E eles se aproveitam disso, obviamente. A vitimização na política é uma arma muito forte. Muito forte, porque a pessoa sem estudo, sem conhecimento suficiente, vai olhar para aquilo e pensar, meu Deus, estamos voltando à ditadura. Sem contar que o STF começou a ficar muito mais teatral de uns tempos pra cá, por conta que ele começou a ser exibido, né, na televisão. Não era uma decisão que era pro público, assim. Então, hoje em dia, as votações demoram muito, é tudo mais complexo. Sim, é uma publicidade excessiva que o STF tem, né? Se a gente for ver a Suprema Corte Americana, o americano médio não sabe quem é ministro da Suprema Corte. Ele escuta um nome ou outro quando tem uma decisão polêmica, mas não tem. Os votos não são transmitidos ao vivo, não tem televisionamento do plenário, antes, depois, entrevista com o ministro perguntando qual vai ser o voto dele, entre outras coisas. Então, como o Brasil optou, que eu acho que é uma opção totalmente válida, de tornar público isso, hoje você tem um aplicativo do STF, consegue ver até o voto digital do ministro, mas é uma consequência da publicidade. Quanto mais informação tem, mais tem as pessoas opinando sobre ela em todas as linhas possíveis. Com certeza, porque hoje em dia a maior arma que nós temos
é a publicidade. Em tudo. Seja em eleição, seja em qualquer outro quesito. Porque todos nós temos acesso à internet, todos nós temos o celular na mão e todos nós temos opiniões. Certo. O triste é que, tendo isso, tendo todas as informações, ainda tem fake news. Ainda tem muitas questões que, tipo, existe, principalmente no Twitter mesmo, falando o tanto de fake news, tanto de bot divulgando coisa. Tanta informação, tanta coisa pra ir atrás. Não, geralmente as pessoas escolhem se submeter a fake news, escolhem não ir atrás de informações verdadeiras. Inclusive, a questão dos bots, desde a compra do Twitter, o Elon Musk investiu muito em bots. Você só entrava nas publicações e tinham muitos bots com várias opiniões diferentes, divergentes, insinuando uma ideologia. E isso é muito ruim, porque nós, seres humanos, geralmente seguimos a manada. É assim que funciona. Dificilmente alguém vai parar, sentar, ler e tirar uma conclusão própria. A gente geralmente usa das opiniões dos outros para formar a nossa. E quando a massa está em uma direção, a gente costuma seguir. Certo. E também outra questão envolvendo propriamente essa questão, acho importante ressaltar que redes sociais serem afetadas por isso não é novidade no Brasil. O WhatsApp e Telegram, a cada 2 dias, são tirados do ar por causa de algum problema envolvendo. E eu sempre cito, o pessoal esqueceu com o passar do tempo, mas quem viveu a época Pânico na TV lembra quando senhora Cicarelli, subcelebridade, foi gravada fazendo atos libidinosos com o seu namorado na praia de nudismo. O Twitter foi parcialmente banido no Brasil até que se retirasse todos os vídeos envolvidos. Então essa questão do judiciário intervindo diretamente em redes sociais não é uma novidade, mas ela é uma questão porque essa é uma das primeiras vezes que a gente tem um banimento, certo? Não é uma suspensão temporária como o WhatsApp, YouTube, Twitter sempre tiveram, certo? Mas é uma posição sobre a empresa X como um todo e como ela tem atuado no Brasil. E uma questão também de responsabilidade da empresa, porque quando ela tirou o representante brasileiro e deixou um representante geral na América Latina, ela também está se eximindo da responsabilidade na Argentina, no Uruguai, no Chile, etc. E permanece essa questão de qual a necessidade de você não querer receber o oficial de justiça na sua empresa, certo? Também o senhor self-made man Elon Musk não se ajuda nesse caso. E a gente tem outra questão de um problema que se tem cada vez mais no Twitter, que é um grande como eu poderia dizer, um aumento considerável em posições de extrema-direita, que eu não estou falando de gente que vota no Trump ou no Bolsonaro, estou falando de pessoas que são neonazistas, que estavam livremente publicando no X, com direito à suástica, com direito à simbologia neonazista, que é o 88, o 18, etc. Livremente, coisa que não acontecia na antiga gestão do Twitter antes da compra, certo? E a Bélgica, a França, todos eles estão com processos em aberto contra o X. Inclusive, a situação na Europa é tamanha que mais cedo ou mais tarde isso vai virar tema do Parlamento Europeu sobre o acesso, porque, querendo ou não, é uma empresa americana, não europeia, afetando diretamente o cenário político europeu. A gente lembra que a Europa são países pequenos, não é igual o Brasil que temos 200 milhões, certo? 500 mil pessoas que mudam de opinião na Polônia mudam uma eleição. Não é igual aqui no Brasil, certo? Que a gente tem uma população gigantesca, ou os Estados Unidos que tem uma população gigantesca também. Essas atuações pontuais do X nesses países pequenos têm sido cada vez mais agravantes nas relações internacionais e mais volta sempre o debate. As transnacionais respondem só pelo direito da sua sede, ou seja, o Elon Musk responde pelo Tribunal dos Estados Unidos e tudo que ele faz no resto não é coisa. É o tema de direito internacional privado também, de como a gente vai responsabilizar uma empresa se ela atua no Brasil, mas não tem sede aqui, certo? Quanto especificamente, qual é a previsão de vocês para o desenrolar dessa história? O Twitter vai voltar, Twitter 2, a volta dos que não foram, a vingança dos derrotados, ou vai permanecer essa situação? Acho difícil, acho bem difícil. Porque a decadência do Twitter é tanta que, mesmo se o Elon Musk quisesse vender, ninguém iria querer comprar.
porque é uma imagem de uma empresa manchada. E para ela se manchar é muito rápido, mas para ela se voltar ativa, demora muito. É bem complicado. Eu, particularmente, acho que uma hora ou outra o Twitter vai voltar, o X, né, no caso. A Lara quase se emocionou agora de escutar isso. Porque, assim, é igual o professor mesmo citou. Muitos aplicativos voltou. Foi, claro que no Twitter foi diferente, né? Foi realmente banido, foi exilado do Brasil, do território nacional. Só que o próprio Elon Musk voltou, né, agora com novos representantes, para 2 advogados, para representar a empresa dele no Brasil. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, porque de agosto até agora já aconteceu, o Twitter já oscilou, voltou, por conta de uma violação do próprio X. E é isso, sem contar que tem muitos partidos e ministros que estão indo contra essa decisão também. Então, eu não acho que seja uma coisa que vai ficar. Se por algum acaso não voltar, eu retiro todas as minhas palavras. Eu choro. O próprio Partido Novo entrou com um recurso no STF antes de tudo isso, dizendo que a decisão do ministro estava violando, né, a liberdade de expressão, igual a gente mesmo já tinha citado, e também que censurando o debate político e podia até impactar nas eleições desse ano. E esse mesmo partido também acabou de entrar com um debate dizendo que a universidade pública deveria ser paga, deveria ter mensalidade. Então, assim, fica a minha crítica pro Partido Novo. E é isso. Eu acho que Fica registrado em ata a crítica ao Partido Novo. Pessoalmente, eu também desejo, como consumidora, que o Twitter volte. Mas, tendo em vista que a situação dele é crítica, a situação do Twitter é crítica. Eu uso o Twitter, vai fazer mais de 4 anos. Não é tanto tempo assim. Realmente um vício. Relato, É um vício, realmente. do Twitteiros Anônimos aqui. Eu estou há 160 dias sem Twitter. Mas eu espero. E também porque essa retirada, ela querendo ou não, impactou certas pessoas. Por exemplo, artistas que postavam no Twitter, pessoas que faziam principalmente Vocês sabiam que até empresas contratam tudo pelo Twitter? Sim. Então, tipo assim, é uma forma que... É um mercado. Tinha um mercado dentro do Twitter. Então, ele precisa voltar para que essas pessoas não fiquem sem lugar. Esses artistas, que muitas vezes as empresas usavam o portfólio deles do Twitter, os trabalhos deles do Twitter, para contratar, eles vão ficar sem lugar para ir. Porque, mas vai pro Instagram, pro Blue Sky. Gente, eu acho, pessoalmente, para achar artista, o Instagram é horrível. Eu não acho. Fica a crítica, a rede social Instagram. Meta fica crítica. Fica a crítica aí. Porque não tem como. Então, você prejudica pessoas brasileiras que usavam também para essa questão de vender trabalho para gringo, principalmente para pessoas fora do Brasil, era um ótimo meio de comunicação. Então, tipo assim, as pessoas vendiam isso para gringo, vendiam esse mercado. Então, se não voltar, vai ser uma grande perda. Vai ser... Obviamente, tem que regularizar, tem que tirar esses bots, mas a gente sabe que vai demorar isso. E, como você disse, tá manchado. O Twitter já tá manchado há muitos anos também. Então... A minha visão é bem polêmica mesmo, porque eu penso que se continuar desse jeito, a rede social vai simplesmente subir do mapa e vai ser substituída por alguma outra. Porque, infelizmente, tudo culpa do Elon Musk. Não tem muito o que falar. Eu concordo, mas eu acho que substituída não chega. Eles fizeram isso com o Blue Sky. Eu, como usuária do Blue Sky também. Você é muito viciada. Blue Sky, se você deseja patrocinar nosso próximo episódio, vou deixar meus contatos na descrição do vídeo. A gente usa a asinha. Houve uma tentativa de substituir, mas não tem como. Não é a mesma comunidade, não é a mesma coisa, sabe? Então, eu espero que volte, mas eu espero que volte regulado. Ao menos é isso que eu espero. Eu acho é o mínimo, né? Que vai voltar e talvez ele vai se bloquear de novo, aí volta e bloqueia. Eu acho que vai continuar nessa briga se o Elon Musk não mudar as atitudes dele, né, com o próprio Twitter. Porque por mais que agora ele tá tentando seguir a regra, né, colocar representante, fazer a sede no Brasil, talvez não mude, igual vocês mesmos citaram, a forma que ele age, né? Mas eu acho que
não vai continuar banido. Eu acredito que também, eu também acho que mais cedo ou mais tarde o X vai voltar. De que forma ele vai voltar já é outro debate, porque o Elon Musk é bilionário, ele não precisa disso. Realmente ele não precisa, mas ele tem acionistas para prestar contas. E você perder 100 milhões de usuários do dia para noite por causa de uma briga de ego no Twitter, lembrando, gente, o país que nós vivemos, o Elon Musk mandou uma indireta no Twitter, e o STF protocolou, o oficial de justiça trabalhou pra caramba esse dia, diga-se de passagem, protocolou e intimou eles por repost de Twitter. Esse é o mundo que a gente vive hoje em dia. Então, eu acredito que atacou onde dói mais, no dinheiro. E querendo ou não, o Sr. Elon Musk tem muito dinheiro, mas é dinheiro dele. E a empresa precisa. O Twitter vale muito mais do que o Elon Musk vale como pessoa individual, certo? O Twitter tem patrimônios, tem empresas, tem funcionários, tem força de obra, e tudo isso precisa de dinheiro, certo? O Elon Musk não vai custear isso da própria grana dele, porque ele tem outras empresas que fazem isso também. Então, eu acho que é inevitável que o X volte, mesmo que sem pedir desculpas nem nada. A gente vai pagar a multa, a gente vai fazer a coisa e vai retornar, mas isso fica o debate, né? Levanta a bola igual jogador de vôlei para uma regulação maior das mídias sociais no nosso país, que não é incentivar restrição de conteúdo e tudo mais, só dos conteúdos que realmente precisam ser restritos, mas de você controlar a influência que outras redes sociais têm no processo político, certo? Porque também o Twitter, eu acho que é inevitável que o Twitter volte, porque ele é uma forma de comunicação com a população mais jovem também. O presidente, o governador, até os prefeitos das cidades maiores têm Twitter, eles postam, eles falam. Eduardo Paes, que inclusive é Marcelon, _ Júnior. Eduardo Paes, estamos juntos. Meu Se puder Deus. me adicionar, vamos sair para tomar uma cerveja um dia desses. E qual é a questão? O governo inteiro fazia essa publicidade pelo Twitter, e ele simplesmente perdeu essa publicidade. Porque o Instagram não dá essa divulgação, não é o foco do Instagram isso. O YouTube, ele é muito nichado para cada pessoa que acompanha, então o Twitter era um lugar perfeito para divulgação disso. Até quando divulgavam no Instagram, era um print de um tweet. Exato. Né? E tinha isso, mas eu acho que essa questão do retorno serve de exemplo para uma necessidade cada vez maior de regulação. A Europa já começou a fazer isso, e os Estados Unidos agora aconteceu, é que os Estados Unidos ele não sofre tanta influência de outros países, né? Mas depois começou a briga por causa da primeira eleição do Trump e a influência da Rússia, os hackers russos e tudo mais, até eles, que sempre foram contra isso, estão debatendo regularização de mídias sociais, certo? Sem contar que o Brasil ele é bem famoso por só tomar decisões depois que a bomba explode, né? Sim. Tipo assim, ele só começa a criar leis, só começa a fazer as coisas depois que já aconteceu uma tragédia. Igual, um exemplo bem, assim, que todo mundo vai saber é a Lei Maria da Penha. Só foi criado quando, infelizmente, uma mulher quase teve que morrer para ser criada uma lei dessa. Sim. Então, Quando assim, foi para a Corte eu Internacional. acho que E a questão do Lei Caroline Twitter- Dickmann, que teve que acontecer Também. Teve que acontecer absurdo. toda uma polêmica nacional para sair a lei. Então, eu acho que o Twitter vai ser a mesma coisa. Talvez por conta da proporção que tomou, talvez seja agora a gente vai ver um cenário de novas leis, mudanças, assim, mas também é incerto. Né? Beatriz, últimos comentários? Não sei bem o que comentar agora. Acredito que eu falei tudo que eu queria falar. Tá se sentindo mais leve? Não tanto. Últimas palavras, Laura? Sou de Hashtag volta X. não, Twitter, não quero Elon Musk lá. Compra de volta o cara. Não tem como comprar de volta. Eu estou em luto pelo Twitter, mas eu espero que Oremos. volte. Eu estou de preta em homenagem ao também. Eu não tô de luto, não. Eu só tô de preto mesmo. Todo mundo tá de preto hoje, né? Em luto. A gente combinou. luto. Então eu espero que volte e eu espero que haja a regulamentação. Eu acho que, pelo menos eu, como uma pessoa que consome, está ali no Twitter, começou no Twitter antes dessa compra feita pelo Elon Musk,
gostaria que voltasse, gostaria que melhorasse, tirasse tudo aquilo de bot, sabe? Só quem viveu sabe. Fica aí o apelo. É o apelo. Agora, encerramos aqui o nosso primeiro episódio de 3 do nosso podcast de extensão, o Extensiocast, patrocinado aqui pelo Gatinho, que não é nenhum felino dos felinos grandes na espécie biológica, é um felino doméstico, certo? Patrocinadores, mandem direct para mim no Instagram, certo? Marcelol _Júnior. E nós ficamos por aqui, agradeço vocês e nos acompanhem para o nosso próximo episódio, em que nós debateremos o 8 de janeiro, a ditadura militar e a lei da anistia. Até mais. Só para deixar claro. Corta a gravação. Vai do corte no final. Vai ser o fim. Xandão é o melhor ministro que tem. Eu não sei, eu não gosto nenhum.